Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e hoje eu vou falar sobre o musical Clara Nunes, a Tal Guerreira. Clara Nunes, rainha do samba, conhecida como uma das maiores intérpretes do Brasil, nascida em Minas Gerais. Foi uma das cantoras que mais gravou músicas de compositores da Portela, que era a sua escola de samba do coração. Ela foi a primeira mulher a vender 100 mil cópias de discos numa época que eles achavam que mulheres não vendiam discos. Ao longo da sua carreira, ela chegou a vender 400 milhões e 400 mil discos. Infelizmente, ela morreu cedo, aos 40 anos, lá em 83. Segundo o Google, foi devido a uma reação alérgica que ela teve a um anestésico durante uma cirurgia de varizes. Mas o seu legado segue vivo pela música brasileira, e é sobre isso que esse musical muito emocionante vai falar. A peça foi idealizada pela Vanessa da Mata, que inclusive fez a sua estreia como atriz, e brilhantemente. O musical conta um pouco sobre a vida da Clara Nunes. Ele vai contar um pouco da sua trajetória pela música brasileira, como ela chegou no samba e como que ela ficou tão grande, tão importante para nossa cultura e para nossa música brasileira. No musical a gente vai ver também a trajetória dela pela religiosidade e como isso afetou na música dela, né? Já que ela trazia nas músicas e nas vestimentas muitos elementos de umbanda e de candomblé. Bom, só por aqui já dá pra ter uma pequena noção do que a gente vai encontrar no musical, né? A peça realmente mostra muito essa busca religiosa, essa mistura religiosa da cantora, e isso vai ajudar muito a construir a linguagem, tanto musical quanto visual da peça. Para começar, que a gente tem um cenário todo branco, e esse cenário todo branco parece xoxo quando a gente fala assim, né? Mas vocês não imaginam como ele é lindo e que ele permite um jogo de luz muito rico. Por quê? Por ele ser todo branco, quando a gente tem alguma luz, algum elemento de cor, ela se espalha por todo o palco, porque ele reflete toda essa luz, né? Além da iluminação, no cenário a gente vê no fundo a representação de um galpão de escola de samba, e ali ficam alguns músicos, os que ficam fixos ali. E mais pra frente a gente tem elementos que vão montando as cenas e eles representam partes dos carros alegóricos. E ali são os músicos, né? Porque a gente tem músicos lá no fundo e a gente tem músicos interagindo com as cenas, interagindo com todo o espetáculo e que fazem parte ali de contar essa história. As roupas também, os figurinos são todo branco, remetendo a essa cultura afro-brasileira, a essa cultura dessa religiosidade, né, do Umbanda e do Candomblé, essas coisas mais largas embaixo, saias, os homens com umas calças bem largonas assim, e eles têm alguns elementos de macramê, principalmente nessa região do ombro e pescoço, e isso dá um charme, isso ajuda a dar movimento nas danças, na coreografia, que inclusive também são danças muito características dessas religiões afro-brasileiras, né, de cultura africana, e é muito bonito, porque o trabalho de corpo deles, assim, eles têm um corpo extremamente expressivo, eles têm as danças e os ritmos, você vê tudo isso muito vivo no corpo deles. Tem uma coisa muito legal que vários momentos eles passam pelo meio da plateia, assim, né? A gente sabe que essas músicas, né, tem muita percussão, é muita batida, e tem a questão do samba, que traz essa vida, essa coisa que parece que acorda a gente por dentro, né, dá vontade de sair dançando junto. Então, já dá vontade de sair dançando junto com eles no palco. Quando eles estão passando pela gente, assim, nas laterais, e eles param e dançam, eles olham no olho da gente. Meu pai tava junto, uma moça até conversou com meu pai, pegou na mão, e então tem um pouquinho dessa interação com o público, isso é extremamente contagiante. E falando das músicas, é impossível não reparar na qualidade desses músicos. Eles escolheram atores e cantores que têm uma voz assim tão forte, tão marcante, e eles são assim até nas partes faladas. Eles têm uma dicção, uma clareza, e parece que é uma coisa só, assim, o corpo e a voz e é uma força. O trabalho vocal dessa peça é impecável. E um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Normalmente, em musical, o que não é cantado são diálogos. E aqui a gente tem menos diálogos e mais monólogos, solilóquios. A gente tem atores que vão ali à frente e eles dão um grande texto ali, com um grande contexto.
você fica hipnotizado com eles, assim, e com a forma deles falarem, de expressar, e é tudo muito junto, a voz, o corpo, e essa força. E tinha uns atores que a gente tá acostumado aí em musical, sabe que ele tem um ensemble, né, que normalmente eles estão ali a parte de apoio, eles fazem o coro e tudo mais, mas nem sempre todos eles têm um solo. E nessa peça, eles têm seus solos, cada um tem o seu momento. E assim, cara, cada pessoa que vai lá e dá o seu monólogo e dá o seu solo cantando é impressionante. Você não dá nada pra pessoa ali. Aí ele vai lá na frente e fala: "Ah, meu Deus, essa voz!" Olha, que elenco. Esse elenco é maravilhoso. E pra quem não tem noção assim do que vai encontrar nessa peça, eu quero dar um pequeno spoiler de uma personagem muito marcante também na nossa história brasileira, que aparece nesse musical e que tem uma presença importantíssima na vida da Clara Nunes, que é a Bibi Ferreira, interpretada pela nossa querida Carol Costa, que quem acompanha o musical já sabe que ela fez grandes coisas. Inclusive, ela ganhou, na outra temporada que teve da peça, prêmio Didi de melhor atriz coadjuvante. E na peça a gente vai ver como a Bibi Ferreira é importante para contar essa história, porque além de uma grande amiga, ela foi um guia para ajudar a construir a carreira da Clara Nunes. Olha, o que eu tenho para dizer é que essa peça é um prato cheio para quem já é fã. Agora, para quem não conhece muito da história da Clara Nunes e da música e do seu legado, também vale muito a pena assistir, e eu digo que vai ser assim uma grande experiência, porque esse espetáculo ele é muito rico em termos de cultura, de musicalidade e da história do nosso povo. E uma curiosidade, é a primeira vez que a gente tem um teatro nacional lá no Teatro Renault. O Teatro Renault é um teatro conhecido por receber grandes musicais da Broadway, e agora pela primeira vez a gente vai ter um musical nacional lá. Isso dá um orgulhinho, não dá? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu assisti algumas entrevistas da Vanessa da Mata que fala sobre isso, e uma coisa importante que ela fala muito é sobre como é difícil fazer um musical no Brasil. É difícil em termos de patrocínio, é difícil em termos de custo, porque tudo é muito caro. Para fazer audições é muito caro, para alugar salas de ensaio é muito caro. Lembrando que uma peça dessa emprega mais ou menos 70 pessoas, sendo uma média de 30 pessoas só no palco ali, de atores e músicos. E 70 pessoas, isso da peça, que vem junto com a peça, fora os funcionários do teatro e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Para vocês verem como é importante a gente valorizar a nossa arte, como é importante a gente dar valor para isso, ir lá assistir, não só as coisas gringas, mas também as coisas nacionais, porque além de contar a nossa história, porque é um pedacinho da nossa história, né? Também faz parte da nossa cultura e assim, a gente precisa valorizar a nossa própria cultura. A gente precisa valorizar as nossas histórias, os nossos artistas. Não que eu não goste de outras coisas, eu adoro outras coisas, eu assisto outras coisas, mas assim, vamos valorizar o teatro musical, o teatro musical nacional. Vamos valorizar a arte, porque isso é o que enriquece a nossa vida. O nosso país é tão rico, ele é tão cheio de histórias maravilhosas, e a gente precisa valorizar para que a gente possa ver outras vezes, outras histórias. A peça fica em cartaz por curtíssima temporada, só até dia 2 de fevereiro de 2025. Vale lembrar. De quinta a domingo, e ingressos você consegue comprar no Tickets for Fun. A minha dica de hoje é essa. Se você já assistiu e se você conhece a obra da Clara Nunes, me deixa saber, comenta aqui. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de um bom samba, que gosta de um teatro musical, que gosta da arte nacional. Bora, galera, prestigiar a arte do nosso país. Beijo, até a próxima!